Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos a mais um momento de leitura bíblica e de oração a este nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês exemplos da história de Israel, que Deus nos deixou na sua palavra, aqui nas Escrituras, para que nós venhamos adquirir através desses exemplos do povo de Israel, do povo do passado, adquirir sabedoria, entendimento, compreensão, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que eles caíram. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos aqui juntos compartilhar esta palavra e orarmos também juntos. É importantíssimo fazermos isso todos os dias e as duas coisas juntas. Não podemos só ler a Bíblia, a palavra de Deus. E também não podemos só orar. Essas duas coisas têm que caminhar juntos. A oração e a palavra, a leitura da palavra, a meditação da palavra, deve ser junto. E eu vou começar lendo para você aqui então, você me acompanha, do versículo 1 ao versículo 13, 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então tem muitos exemplos aqui que Deus nos deixou na sua palavra, que nós não venhamos seguir e cair como eles caíram, e desagradar esse nosso Deus, porque eles desagradaram a Deus. Deus não se agradou da maioria deles, como falou aqui no versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então eles ficaram prostrados no deserto porque eles não agradaram a Deus com as atitudes deles. E quantas pessoas também hoje estão prostradas na vida porque não estão agradando a Deus com suas vidas? Estão vivendo uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, que traz maldição para a própria pessoa, coisas ruins para a própria pessoa. E Deus não quer isso. Então nós não podemos desagradar a Deus para que nós não venhamos correr o risco de ficar prostrado, como a maioria deles aqui ficaram prostrados no deserto. Muitos ali ficaram prostrados no deserto e muitos até morreram, que num único dia caíram 23.000 pessoas mortas, num único só dia, por causa de quê? Aqui fala aqui, ó, idolatria, cobiça, cobiçando coisas más, imoralidade sexual, várias outras coisas, pondo Deus à prova, murmurando, que no versículo 10 fala: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, a murmuração também é uma coisa muito ruim. Não devemos murmurar de forma alguma. Nós devemos estar sempre sendo gratos a esse nosso Deus, haja o que houver, que fala, eu não me engano, eu acho que é em Filipenses que fala, que nós devemos ser sempre gratos a esse nosso Deus, haja o que houver,
que essa é a vontade de Deus para conosco que pertencemos a Cristo Jesus. Então nós temos que praticar a gratidão a esse nosso Deus, não só em palavras, mas também nas nossas atitudes, para que a murmuração possa ficar longe dos nossos lábios, da nossa vida, porque a murmuração é uma coisa muito ruim, é uma maldição que acontece aqui, e foram destruídos pelo exterminador. Então muitas pessoas também, além de muitos estar ficando prostrados no deserto por causa do pecado, mas muitas pessoas também estão sendo destruídas pelo exterminador por causa da murmuração. Eu creio que você conhece pessoas que só reclamam da vida, só murmura, só xinga, fala palavrão, está sempre falando coisas desagradáveis, está sempre a pessoa ingrata com a vida. Tem gente que está xingando até o ar que está respirando e aí vai. Muitos absurdos que a gente vê de ingratidão sobre várias pessoas, e isso não agrada a Deus e é mal para a própria pessoa que pratica isso, está fazendo mal para ela mesma. Então Deus não quer que nós venhamos seguir esses mesmos exemplos que está aqui, para que nós venhamos ser abençoados. O que fala aqui no versículo 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Então é para o nosso exemplo e para a nossa advertência, E no versículo 12, Deus aqui nos exorta, que nos faz o alerta: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, se você está em pé, se nós estamos em pé, estamos firmes com esse nosso Deus, vamos vigiar, para que não venhamos cair. Por isso que Jesus pediu: vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos vigiar, vamos estar sempre orando, e vamos pegar esses exemplos aqui, porque não venhamos praticar. Tem um ditado que é muito sábio, que diz assim: se você aprende com os seus erros, você é sábio. Mas se você aprende com os erros dos outros, você é mais sábio ainda. Então vamos ver os erros aqui dos antepassados aqui do povo de Israel. Vamos aprender com os erros deles, para que nós venhamos ser mais sábios ainda. E nós não venhamos sofrer, nós não venhamos ficar parados, prostrados no deserto, como eles ficaram. E também para que o destruidor não venha exterminar. E no versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então toda tentação que vem sobre nós não é coisa desumana, coisa sobrenatural. Se vem que nós, como Deus fala aqui, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, junto com a tentação, vem o livramento. Vem a força que nós precisamos, a sabedoria, a capacitação vem de Deus para que nós venhamos suportar e vencer. Amém? É uma palavra linda, maravilhosa, uma bênção de Deus essa palavra aqui, que você possa ler depois também e meditar nela. 1 Coríntios 10, do versículo 1 até o versículo 13. Medite nela mais uma vez, ora a Deus e fuja de todas essas práticas erradas, esses pecados que eles cometeram, para que você possa ser ricamente abençoado, para que você não venha ficar prostrado no deserto, para que você não venha ser destruído pelo exterminador, como fala aqui no versículo 10. Amém? Agora eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero que você feche os seus olhos e agradeça a Deus por esse dia, Já começa a praticar o ar da gratidão e peça a Deus para que Ele possa te dar condições também de agradecer a Ele, não só em palavras, mas também com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus atos. Feche os olhos e ore comigo. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Por esses exemplos, Pai, que o Senhor nos deixou na sua palavra, para que nos sirva de exemplos, Pai, e de advertência. Obrigado por isso, Pai. Nos ajude a aprender com os erros deles, Pai. E nos ajude, Pai, a sermos obedientes ao Senhor, Pai, a praticar a sua palavra. Que o Senhor nos ajude também, Pai, a sermos gratos ao Senhor, Pai. Haja o que houver, Pai. Nos ajude a praticar a gratidão ao Senhor, Pai, tanto em palavras como em atitudes. E essa pessoa, Pai, que ore comigo, que está ouvindo esta mensagem, Pai, que o Senhor tire da boca dela, Pai, dos lábios dela, a murmuração, Pai, a reclamação. Pai, tenha misericórdia dela, perdoa os pecados dela, as falhas dela, por pensamentos, por palavras, atos, atitudes. Lava ela, Pai, de todo o pecado, de toda a injustiça, Pai. Dela, Pai, o dom do arrependimento. E que ela possa crer, Pai, que o Senhor, Pai, é poderoso para perdoar os pecados, Pai. Como o Senhor nos fala na sua palavra, que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda a maldade, de toda a injustiça. Então ajuda essa pessoa para confessar os pecados dela, Pai. E que ela possa ser perdoada pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.